O Marcelo já fez 3 pregações aqui no início, aqui, vocês pegaram, né? Ele falou sobre o amor e a paz de Deus, depois ele falou sobre o Natal, depois falou sobre o dinheiro. Pode ir embora já, gente, pode ir embora. Não precisa falar mais nada, não. Aqui, vamos orar rapidinho? Deus, que o Senhor esteja conosco, que eu seja um meio da sua mensagem, do que o Senhor revelou a mim, e que o Senhor esteja conosco e que, apesar de mim, a sua palavra prevaleça, a sua presença prevaleça, e que a família que eu tenho aqui, que eu amo demais, ela seja edificada. Em nome de Jesus, amém. Então, eu estava de férias, né? Novembro agora, estava de férias. E, bom, férias é sempre muito bom, né? Férias. Eu estava felizão porque eu já tinha um bom tempo que eu não saí de férias. Dei minha viajada, fui lá em Pouso Alto, né? Pertinho, 2 horas viajada, fui em Pouso Alto. Mas fiquei num hotel legal lá, conheci, não sabia que tinha um baita hotel fazenda lá, bem legal. E eu gostei bastante, né? Claro que na minha posição que eu trabalho hoje é um pouco difícil. Então, eu tirei 20 dias de férias, os 20 dias de férias eu trabalhei 5 e os outros 15 eu tive que ficar ainda dando algum tipo de atenção. Faz parte da minha função, não tem jeito. Não vou ficar reclamando disso. Faz parte de como eu disse, faz parte da função, é o ônus. Tudo na vida a gente vai ter ônus e bônus. E essa faz parte da minha vida, né? Bom, pois bem, acabou as férias, já voltei daquele jeito, ligadaço, né? Ligadaço. Já falei com o Fernando, deixa eu pregar, cara. Deixa eu pregar, Fernando. Ô, Fernando, deixa eu pregar. Bem acelerado. Reunião gerencial, problema na fábrica, problema para arrumar em casa, enfim, um monte de coisa. E, inclusive, eu tive uma reunião gerencial. Agora já começou a semana, a reunião gerencial foi a reunião que a Lactalis, falei o nome da empresa, né? Enfim, já foi, né? Fiquei lá terça e quarta, na reunião gerencial. E, assim, o grupo ele passa a visão, o que ele está planejando, tanto para o ano que vem, quanto para vários anos à frente. Os caras têm uma visão muito grande, isso é bem legal. E lá, quando eu estou lá no evento, eu acabo parando e pensando, e eu começo a pensar, inclusive, sobre várias coisas que eu preciso tratar na empresa, na fábrica que eu sou gerente. E os desafios que eu tenho são bastantes desafios. Inclusive, orem por mim, porque não está fácil. Mas um pedacinho do tempo que eu estou no evento, às vezes eu dou uma viajada, né? Acho que é normal. Você está no lugar, você tem muita coisa para pensar, muita informação, muita gente reunida, muita coisa sendo apresentada. E às vezes, em alguns momentos, você dá aquela desligada. E nesse processo de questionamentos, né, de ficar pensando em outras coisas, eu realmente comecei uma jornada de questionamentos grande. Na verdade, eu já estou com essa jornada de questionamentos, isso inclusive é uma característica muito minha, vários questionamentos ao longo do tempo. E alguns desses questionamentos que eles surgem, né, são dos mais diversos tipos, e eu acho que talvez vocês já devem ter passado por alguns desses questionamentos, que mas por que a gente vai seguir esse caminho? Por que eu vou seguir os meus chefes? Tá bom, eles têm autoridade, mas essa autoridade faz com que eles tomem as melhores decisões? Por que eu devo obedecer se a decisão apresentada não parece ser a melhor? Vocês já devem ter passado por isso na vida de vocês em algum momento. Sim ou não? Algumas perguntas, questionamentos, enfim. E às vezes isso é um pouco conflituoso, é ou não é? Você fica refletindo sobre isso e você fica naquele conflito interno. Principalmente quando você vai falar com seu chefe. Quando você vai falar com seu chefe é algo extremamente conflituoso. Porque
Vou contar um segredo, ele tem o poder de te mandar embora. Né? Então, esse pequeno detalhe faz você ter um receio de fazer algum questionamento, enfim, de fazer uma proposta diferente. E acontece que nesse processo de questionamento, muitas das vezes, a gente tem apenas a ordem, sabe? A gente tem só a ordem. Faz. Não, como assim? Não, faz. É para fazer desse jeito. Faz. E a gente não tem o porquê da ordem. E, inclusive, isso é o que gera o conflito. O que gera o conflito é justamente o porquê. A gente não ter o porquê do que está muito claro que a gente tem que fazer. A falta desse porquê faz com que a gente fique nessa processo de questionamento dentro da gente, né? Mas eu não sei vocês já pararam para pensar que às vezes Deus faz a mesma coisa com a gente? Deus faz a mesma coisa? Na Bíblia, nós temos vários textos que apresentam as características de Deus, ajudando a defini-lo de forma que a gente entenda quem Ele é. Tá? Por exemplo, Deus é juiz, logo justiça. A gente vai encontrar isso em João 16. É o Alfa e o Ômega, a gente vai ver isso em Apocalipse 1. Ele é amor, 1 João 4. Por aí vai. Só que hoje, particularmente hoje, eu quero me ater dessas várias características de Deus para o Deus que é um chefe. Ele é um chefe nosso também. Ele que manda, pô. Ele que manda, não é a gente que manda, é ele que manda. A gente só existe. Né? E um texto, né? A Bíblia é recheada de textos que revelam a supremacia de Deus, é recheada. Eu destaquei um aqui, em Colossenses 1,17. Ele é e antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, ele é um ser que existe antes da própria existência. Tanto que na Bíblia a expressão para isso é ele é. Porque a ideia do existir vem de algo que foi criado, que nasceu, que passou a existir. E na Bíblia não, ele é. Essa é a definição de Deus, ele é. Eu não sei vocês, mas eu acho que o cara que é, né, que existe antes da existência, ele tem um pouquinho de autoridade para falar alguma coisa para vocês fazerem sem ter que ficar se justificando muito. Ele tem um pouquinho de autoridade para fazer isso. Tudo bem que quando a gente vai ler no Novo Testamento, vários textos de Jesus, muitas das vezes Jesus ele se dá o trabalho de explicar para a gente. Vai lá, meu filho. Entende aqui. A gente tem muito disso nas parábolas. Né? Nas parábolas a gente tem muito disso de Jesus usando a gente chama de parábolas, mas são metáforas para poder ajudar você a entender um raciocínio que estava muito complicado de entender. E boa parte do ministério de Jesus, ele fez muito isso. Né? Da jornada dele com a gente aqui nesse período, esse pouquinho tempo que ele ficou com a gente na Terra, ele fez muito isso. Ele fazia essas inferências e ele ia mudando o curso da forma de como a gente pensa. Ele ia mudando o curso. Ele dava uma pontinha de sabedoria aqui, uma outra pontinha de sabedoria ali, e você ia juntando aquilo e você, uau! Né? Tinha aquele momento que você... Porém, em outros casos, que é o que eu quero me ater aqui hoje, em outros casos nós normalmente temos apenas a ordem. Faz. Não apresenta justificativa nenhuma. Faz. E daí, o tema da pregação de hoje, inclusive, porquês aparente, não aparente e transcendente. Tá? Eu penso, sim, que Deus, às vezes, ele é meio fanfarrão, né? Ele faz uns negócios com a gente que... Ele chega para você, ó, olha, o caminho é esse aqui. Não, Deus, mas ele já está de costas e já está andando.
Você tá pensando ainda no que ele te falou, no porquê que ele te falou. Meu amigo, soberania, cara. Quando ele quiser te explicar, ele vai te explicar. Quando ele não quiser te explicar, ele vai dar ordem. E tchau. Tá aí a ordem, meu amigo. Tá aí a ordem. Ah, não quer seguir, não? Beleza. Show. Ele não vai ficar, né? Você não fica discutindo com a minhoca, né? Você não faz isso. E daí, né? Assim, nesse processo de quando Deus ele chega e fala, ele vai te dar esses inputs de coisas que você precisa obedecer, e às vezes sem explicação. Eu, como bom obediente que não sou, né? Já sabem, né? Normalmente o que vai acontecer é desobediência. Inclusive, eis aí o motivo da queda, né? Quando a gente vai falar de Adão e Eva, o começo de todas as coisas foi desobediência. Olha, não pode comer aquela árvore. Gente, eu não sei se a árvore era maçã, eu não sei que árvore, eu vou falar uma palavrão agora, desculpa. Eu não sei que negócio era aquele, eu não sei que fruta que era essa. Mas o grande X da questão é a ordem, sabe? E a desobediência da ordem. E isso que causou essa cisão, gigantesca entre o homem e o que o homem deveria ser no que Deus planejou para a gente. Só que é o seguinte, pensando nesse negócio de porquês, né? A gente tem a ordem e a gente quer perguntar o porquê das coisas. Aí minha mente explodiu com raciocínio. Eu tenho um segredo para contar para vocês no final da pregação. Finalzinho eu conto. Assim, mas, enfim, depois de um tempão de reflexão, me deu aquele estalo na cabeça e eu percebi que todas as ordens de Deus, nós podemos encontrar sempre esses 3 níveis de porquês: aparente, não aparente e o transcendente. Sempre. A gente sempre consegue encontrar esses 3 níveis. A diferença é que, às vezes, nessa jornada, entender os porquês demora um pouco. Às vezes, a gente tem os 3 níveis já revelados, às vezes a gente tem os 2 níveis, a gente tem o primeiro nível, às vezes a gente tem nenhum. Às vezes você lê o texto e você fala, o aparente não está aparente, né? Às vezes não. Às vezes você lê o texto e você pensa em todo o processo histórico, tudo que já aconteceu, tudo que a gente já experimentou e tudo que a gente já viveu como família e como igreja e como criatura de Deus e como filho de Deus e a história da vida humana, fica tudo muito claro, né? Quer ver um exemplo? Pare e pense em quem tem filhos. Vocês já devem ter passado por isso. Não coloca o dedo na tomada. Já passaram ou não? Quem é pai já passou. Minha mãe, tadinha, passou muito. O porquê aparente dessa ordem é que você quer evitar que seu filho leve um choque. Esse é o porquê aparente, né? Claro, né? Pais normais não querem que o filho leve choque, né? Tem uns pais aí mas pais normais não querem que o filho leve choque. O porquê não aparente é que pode fazer muito mal para o seu filho. E talvez pode lesioná-lo ou até ele pode morrer. Agora, o porquê transcendente é que você ama demais o seu filho para deixar que isso aconteça com ele acima da sua própria vida. Inclusive, alguma semelhança de Deus, da relação dele com a gente, não é mera coincidência, tá? Não é mera coincidência. Então, eu humildemente, né, cheguei à conclusão de que esse padrão se repete o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Mas vamos lá. Eu até queria fazer uma pergunta aqui. Vocês já leram aquele livro O Poder do Hábito? Ou já ouviu falar? É um livro bem famoso. Alguém já ouviu falar? Não? Sim. Poder do Hábito. Você sabe quem escreveu ele? Foi o Char... Não, pô. Foi Deus, pô. Sério, pô. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus.
Deus já usava essa técnica com a gente muito antes do período da Nova Aliança. Aqui, para quem é crente e está chegando agora, né, tá ligado nesse negócio de Nova Aliança, após a vinda de Jesus, etc, papo para outra pregação. Quem quiser pode ler a Bíblia e dar uma pesquisada na internet, fica a dica aí. Mas vamos lá. Você sabe qual que era essa prática que Deus usava com a gente? Só para vocês saberem, tá? Quem escreveu o livro foi realmente o Charles Duhigg, a pronúncia, né? Não sei a pronúncia. Agora, Deus já usava o condicionamento do poder do hábito com a gente no guardar o sábado. Pare e pensa. A gente tem isso lá em Êxodo 31, Levítico 26, Levítico 19, Deuteronômio 5. A prática de guardar o sábado é citada várias vezes para a nação de Israel. Várias vezes. Inclusive, foi um hábito proposto por Deus. Até a nação de Israel tem toda aquela história de estava sendo construída, povo escolhido. Eu também não vou entrar nesse ponto aqui agora. Mas guardar o sábado foi um hábito proposto por Deus. E também isso era meio que uma ordem, sem muita explicação. Se vocês lerem os textos na Bíblia, alguns desses que eu citei aqui, vocês vão perceber essa conotação de ordem, essa conotação de faz aí. Não, mas vou discutir com a minhoca, faz aí. É para guardar o sábado. Só que aí, de novo, eu humildemente, né, nesse pensamento e passando por esses 3 filtros, do aparente, não aparente e o transcendente. O que a gente pode pegar aqui de aparente? É que será uma forma de perdão e santificação. O guardar o sábado e todo aquele ritual, todo aquele processo, etc. Santificar, para quem não está nada acostumado com esse termo, significa separar. Né? Uma das traduções de santificar é separar. Logo, somos separados, porque Deus não se agrada de coisas erradas. Enfim. O porquê não aparente é que, desde aquela época, Deus nos conhece tão intimamente, tanto como criatura como indivíduo, que Ele sabe que a gente precisa de um ritual para começar um processo educativo. Ele sabe disso. Inclusive, a proposta do livro é bem parecida com essa. Estou sendo muito simplista com o livro. O livro é muito bom, recomendo a leitura, mas se você adota um hábito, você vai forçando um hábito, você vai forçando uma prática até que ele se torne um hábito e de repente isso para de ser algo que você sofre para executar. Né? Mas enfim, continuando. Agora, o porquê transcendente é que a vinda de Jesus já estava planejada como portador de uma prática e uma aliança melhor, na qual ele nos ensina a descansar nele, cuidar do próximo, estar em família, lembrar dele, etc. Pegaram ou não? Tem um outro livro também que eu gosto muito, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Logo no início do livro, o autor já dá uma dica matadora mesmo. Inclusive, muito boa para líderes, tá? Muito boa. Parafraseando bastante a dica mesmo. Normalmente as pessoas têm dificuldade de receber críticas, tá? Normalmente elas têm dificuldade. Isso é natural, todo ser humano tem dificuldade com isso. E as críticas, além disso, elas têm um peso muito maior do que um elogio. Um elogio, ele é bom receber. Mas ele tem um peso, ele tem um impacto e ele te marca de uma forma menos profunda do que uma crítica. Então, o que o livro propõe logo de cara, logo no iniciozinho? Ele propõe para você o seguinte, para você fazer criar um estoque de elogios para uma pessoa. Chegou um momento que você precisa tratar com um assunto difícil com a pessoa. Aquele assunto que você... Eu tenho que conversar, não tem jeito. E agora?
Então, eu tenho que conversar esse assunto? Beleza, vou ter que construir uma crítica, às vezes. É interessante que você tenha pelo menos uns 7 elogios de estoque acumulado. É uma sugestão do livro, tá? Você tenha acúmulo de elogios para que a pessoa consiga fazer essa compensação mental e, inclusive, com isso, conseguir absorver melhor a crítica. Pois bem, quem escreveu esse livro foi o Dale... Foi o... Você está rindo por quê? Vocês vão cair de novo, né, cara? Foi Deus, pô. Foi Deus que escreveu esse livro aí de novo aí. Vamos cair na mesma, né? Bom, olha só. Vamos ver um outro texto que fala sobre isso? O texto é Mateus 22, 37 e 40. Inclusive, sobre esse texto, eu estava lendo ele em casa, né? Aí eu fico pensando sobre o momento, né? O momento com Deus, esses momentos que Jesus estava com a gente e tal. Aí esse texto, Jesus estava lá em Jerusalém, né? Aí eu fico imaginando aquela galera toda lá, né, reunida, e Jesus falando um monte de coisa, e a galera vendo aquele negócio que Jesus fala, e falando assim, caramba, bicho, que loucura que esse cara tá falando aí. Não, deixa eu anotar. Então, o que ele falou? Tentando pegar, tentando entender o que Jesus está falando, tentando raciocinar. Só que assim, né? No meio daquela galera, também sempre tem um perdidão, né? Sempre tem um perdidão, igual nós, perdidão. Tapadão mesmo. Ele chega lá para Jesus, qual é o maior mandamento? Eu imagino ele perguntando isso para Jesus, né? Achando que está fazendo aquela pergunta para Jesus, né? Achando que ele está causando com essa pergunta. Aí eu escuto essa pergunta e eu imagino assim, pô, tipo assim, né? Tô entendendo nada que esse cara tá falando. Mas vamos lá, o que o texto fala? Vamos lá, Mateus 22, 37 e 40. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, igual. É o mesmo nível. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Uau! Lascou, né? Além de ser baita difícil, de novo, né? Vamos pensar naquele negócio que eu falei, dos 3 porquês? O porquê aparente é que para você deve, eu acho que é bem claro, né? Você lê o texto, o porquê aparente disso. Você precisa olhar o seu próximo igual a você mesmo. Fácil de entender, o porquê aparente. Agora, o porquê não aparente é que para isso se tornar uma verdade, ele não explicou isso lá. Mas para isso se tornar uma verdade, esse pensamento precisa moldar as suas ações em relação ao seu próximo. E aí sim, você de fato vai estar amando ele na prática. Por quê? Não adianta nada que você falar que você ama o seu próximo se você não pratica o que você diz. Inclusive um parênteses, tá? Um anexo, talvez. Esse aqui é um plus. Se você deseja o melhor para você mesmo e o próximo é o seu igual, pega aqui, gente. Pega, não viaja não. Pega aqui. Olha só. Se você deseja o melhor para você mesmo e o próximo, né, que é o seu igual, ou em suma, você mesmo, você deveria desejar o melhor para o seu próximo primeiro para ele. Pegaram ou não? Vocês não estão entendendo, não. Vocês não estão preparados para isso, não. Vamos continuar. Então, porque transcendente é que para amar é preciso servir. E somente na servidão a gente acontece um negócio que a gente chama de suspensão do ego, tá? No qual você realmente experimenta uma felicidade plena. Uma felicidade plena. Pois você não está focado e perdido nas suas vontades. Ok? E claro, com isso você irá fazer muitos amigos e influenciar muitas pessoas.
como jamais imaginou. Se a gente lembra lá dos 10 mandamentos, a gente vai lá em Êxodo ler os 10 mandamentos, numa era de compreensão de tudo que a gente fala aqui, e a graça de Deus e o Espírito Santo ainda não estavam com eles. Era muito normal o quê? Era muito normal os caras fazer escultura. Era muito normal os caras matar. Era muito normal os caras adulterar. Era muito normal os caras roubar, falar mal do outro, desejar a casa do outro, desejar a mulher do outro. Outra cultura. Outra cultura. E não é isso que o texto fala? Não matarás, não furtarás, etc, 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 etc. Então, de repente chega Deus com as plaquinhas lá, que ele escreveu com uns raios, umas pedras lá para Moisés no monte, sei lá como é que isso aconteceu de verdade. Não faço ideia como é que foi isso. Se foi exatamente assim, se não foi. Eu sei que apareceu umas pedras mágicas lá, com uns negócios escritos, uns mandamentos lá. Ele pega aquele negócio, desce do monte e chega com aquele monte de povo lá, Zé Ruela. Fala assim, pessoal, é o seguinte, acabou a bagunça. Não pode fazer mais nada que vocês faziam. Como é que é? Eu não posso mais matar o outro não, cara? Eu não posso mais desejar as coisas do outro não? Como é que não pode isso? E, inclusive, vocês querem ver um cara na Bíblia que era segundo o coração de Deus e pisou na bola em um monte dessas coisas? Davi. Cara, Davi era segundo o coração de Deus, cara. O nome Davi, inclusive, ele significa o favorito. Esse é o significado do nome. Um dos maiores e mais famosos reis da história bíblica. O cara adulterou, matou, conspirou para assassinato. Combo completo mesmo. E o saldo da desobediência foi uma família destruída. Mas enfim, Jesus, com a graça, né? Então, muito tempo depois, ele vem e resume tudo isso. Amar ao próximo. E faz todo sentido. Quando você fala mal de alguém, quando você está... Perdão, falei errado. Quando você fala mal de alguém, você está amando aquela pessoa? Quando você deseja o mal de alguém, você está amando aquela pessoa? Percebe que ficou mais difícil? Ficou bem mais difícil? A galera naquela época estava achando difícil o cara não adulterar. Aí Jesus vem com uma nova aliança, uma promessa melhor, uma relação melhor com a gente, e fala, não, adultério é pensar em outra mulher. Sabe, Jesus jogou a régua lá em cima. Percebem, então, como é que ficou mais difícil? Inclusive, né, ontem, não tem jeito, eu sou ansioso, eu revi essa mensagem aqui umas 200 vezes. Ontem, lá em casa, 10 horas da noite, eu estava lendo isso aqui de novo, reescrevendo algumas coisas, colocando mais uns pitacos de pensamento e outras coisas que acredito que Deus falou comigo. Aí, lá em casa, começou um som, né? Um funk. Pô, quem me conhece sabe que eu adoro funk, né? Adoro funk, adoro. E cara alto, aí meus cachorros começam a latir, aí o Logan começa a chorar. Aí eu já vou ficando nervoso, né? Pô, falei, tô escrevendo uma mensagem aqui, falando do amor de Deus. Vou orar, né? Vou orar, né? Praticar o amor que eu tô falando aqui para meus irmãos aqui. Aí, Deus, aquelas pessoas que não conhecem a Ti, cai um raio na cabeça deles, né? Aquela coisa assim. É muito difícil, gente. É muito difícil você realmente amar o próximo como que está proposto por Deus. Tanto que, por isso que só Jesus nos ama incondicionalmente. O nosso amor é condicional. Deus nos ama de forma incondicional. E ainda falando sobre ordem sem tantas explicações, e presente em vários livros é a oração. Vocês podem perceber que muitas das vezes alguns textos eles têm umas pitadas de explicações, alguns porquês, mas é sempre muito vago. Inclusive, eu quero destacar a simplicidade de um texto que tem na Bíblia, que é 1 Tessalonicenses 5,17. Temos a seguinte ordem: orai sem cessar.
Quer ordem ou não? Não explicou nada. Só chegou para você falar, ora sem cessar, cara. Não, mas não, ora sem cessar. Não, mas não, meu, você não entendeu ainda. Ora sem cessar. E aí? Um questionador igual eu. E uma curiosidade, inclusive, que nesse século, nunca saíram tantos estudos sobre a fé. Nunca saíram tantos estudos sobre a fé, a espiritualidade e, particularmente, a oração. A oração. Olha que legal. E dentre várias publicações, artigos, vídeos, podcasts que eu assisti, que eu ouvi, que eu li, teve um que realmente me impressionou. Olha só. Quando a gente crente, nós crentes, a gente lê Bíblia e a gente lê falando sobre a oração, o que a gente pensa? Não, vamos falar com Deus. Esse não é o pensamento mais comum? É ou não é? É o pensamento mais comum. Estou falando com Deus. A partir da oração, estou falando com Deus. Ou seja, essa é a nossa justificativa aparente para a oração. Porém, nessa longa entrevista que eu vi, com o nome do autor é Dr. Dennis Bierman. Dennis Bierman. Ele explica que quando você ora, se liga nessa aqui, hein? Isso aqui é legal. Quando você ora, eu vou até ler aqui para não falar besteira. O lóbulo pré-frontal se enche de sangue. E mais ainda, esse fluxo sanguíneo se intensifica, acredite se quiser, quando você se ajoelha e junta as mãos, intensifica mais ainda. E agora? Cara, isso é um estudo, tá? Isso é um estudo publicado, isso é um artigo que foi publicado. Isso é um artigo, gente, foi por uma pesquisa científica. É algo comprovado, tá? Eu não sei vocês, mas assim, a oração, durante muito tempo, ela foi tida como uma meditação. Um processo para você acalmar o seu corpo, a sua mente. Mas, na verdade, o que os estudos mais recentes vêm indicando é que a oração ela é estimulante. Aí a gente entra no porquê não aparente. Olha só. Já que a região que quando você está orando e que se enche de sangue é o lóbulo pré-frontal e que, inclusive, é responsável pelas decisões, se você quiser tomar melhores decisões, é bom que você ore antes. Olha só. Olha só. Só que mais ainda, e de forma agora transcendente, num mesmo estudo, com esse doutor, com um grupo de pessoas na ala de oncologia, pessoas que tinham câncer. Olha, se liga nessa aqui, cara. Essa aqui eu falo até arrepio. E olha que eu não sou pentecostal, não. As pessoas que recebiam oração de terceiros, mesmo sem saber que estavam orando por elas, ou seja, que não aplicaria nenhum pouco de efeito placebo, não teria efeito placebo para essas pessoas. Você sabe o que é efeito placebo? Efeito placebo é aquele negócio assim, eu acredito que vai dar e dá certo, porque sua mente tem um poder forte com isso. Estas pessoas que recebiam orações de terceiros, mesmo sem saber que estavam orando por elas, elas apresentavam melhora. Pega essa aí. Digere essa aí. Depois vocês pesquisem no YouTube. É bem interessante essa entrevista desse doutor. Ele fala com muito mais propriedade e com muito mais profundidade do que eu falei aqui agora. Bom, e para fechar, e mensagem bem curtinha hoje, eu expus alguns pontos. Que apresentam com um pouquinho mais de profundidade alguns porquês e com esses 3 filtros das ordens de Deus. Ele como o ego supremo, ele como o ego supremo,
muitas vezes faz conosco o que a gente faz com as crianças. Perdão, água aqui. Muitas vezes ele faz com a gente o que a gente faz com as crianças. Tá, toma lá a ordem e pronto. Não explica nada. Agora pensem comigo. Quantos porquês por trás das ordens de Deus nós ainda não alcançamos em toda a plenitude? Quantos porquês? O efeito remédio está passando, gente. Foi mal. Estava gripadão esses dias. Então, quantos porquês a gente não conseguiu alcançar? Quantos porquês a gente ainda não conseguiu alcançar? Acredito que quanto mais a gente se distancia das vontades de Deus, menos experimentamos essa transcendência. Menos experimentamos o transcendente. Aí agora, que está o X da questão. Para conhecer a vontade dele, precisamos aprofundar, conhecer cada vez mais a revelação especial expressa na Bíblia. Ou seja, meus amigos, vocês têm que ler. Vocês vão ter que ler. Até quando que a gente quer continuar no superficial? Até quando? Até quando a gente quer não experimentar o transcendente e ter uma vida superficial? E se você não entendeu nada, viajou na maionese, não entendeu nada no que eu falei aqui agora, guarda essa frase aqui, ó. A obediência é experimentar a transcendência mesmo sem entendê-la. Vou falar de novo. A obediência é experimentar a transcendência mesmo sem entendê-la. Beleza? Acabou, gente. Pode ir embora. Só isso aí mesmo. Vamos orar? Vamos orar? Deus, como eu falei no início, eu espero que de tudo que eu falei aqui, a minha família tenha entendido alguma coisa e que isso tenha feito sentido para a vida deles e que de alguma forma isso consiga se transformar numa prática no dia a dia de todos eles e com isso a gente possa crescer mais como família, construir mais, alcançar mais. E se a gente não crescer de número de pessoas aqui, mas que pelo menos todos que estão aqui sejam crentes muito maduros e muito dispostos a aceitar os desafios das suas ordens, mesmo sem entendê-las. Em nome de Jesus, amém. Cafezinho aí no final aí? Vamos lá?